Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia, que Ele na nossa presença, através do Espírito reto, um coração de carne, uma fonte de água e sabedoria jorrando, porque a nossa boca tem que jorrar esta água, porque a boca fala que o coração está cheio. Ele tem nos falado esses dias, que comunhão, a treva com a luz, a injustiça com a justiça, a equidade com a iniquidade, a parcialidade com a imparcialidade, porque desde o princípio, pela própria palavra, que é a água, que é viva e eficaz, havia água, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e as trevas sobre a face do abismo, e ele disse: haja luz, e houve luz, e já houve separação, não tem comunhão, houve a separação de luz, de treva. A luz nos traz, que começa pelo temor de Deus, nos traz a sabedoria para a salvação da própria vida daquele que o tem, e sabe é aquele que a possui para salvar almas, porque livra das ciladas da morte, aquele que tem a sabedoria. E ele nos concede essa sabedoria, primeiro para salvar a nossa vida, depois para salvar a vida daqueles que ainda não a possuem, porque nós nos tornamos fonte dessa sabedoria, Nós temos que matar a sede dos que estão sedentos, assim como um dia nós estávamos. E tudo foi formado pela água, que é a palavra, através ali houve uma separação de águas e fez uma porção de terra seca, e através dessa terra seca Deus faz o primeiro o homem, Adão. Ali a própria palavra forma um homem, terra, e Deus sopra o Espírito sobre ele, vem o fôlego de vida. Mas o homem, através daquela desobediência, ele passa de um estado de inconsciência para um estado de inocência, para um estado de consciência, ou seja, ele tem o discernimento entre o bem e o mal. O Espírito de Deus permanece, o fôlego de vida, mas como Deus disse: o dia que comeres certamente morrerás. Ele perdeu o Espírito vivificante que lhe concedia vida, e já estava condenado a morrer. Mas nós temos acesso a esse Espírito vivificante através de Cristo Jesus, porque ele disse: através desta palavra vós já estáis condenados, porque o próprio Deus veio como Filho do homem, Jesus, e o Cristo, ungido de Deus, e ele venceu, viu o tentador, ele cumpriu toda a lei, ele foi justo. Através da sua justiça nós somos justificados, como ele nos disse hoje. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Se alega que está nele e ele em nós, nós praticamos frutos de justiça, mas também a árvore que é má, ela é conhecida pelos seus frutos de injustiça, a avareza, o poder, a autoridade, a alta estatura, o orgulho. Já aqueles que estão em Cristo e Cristo neles, é humilde, manso de coração, como ele disse: vós colocais um jugo pesado sobre o meu povo e não moveis nenhum dedo para ajudá-los. Vinde todos os que estáis cansados, humilhados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqueles que tiverem sede, beba,
a fonte de água viva que nos concede sabedoria para dia após dia. Assim como Deus o ressuscitou, né? Todo aquele que sabe de onde ele veio, como ele andou aqui falando do Pai, a todo que aprende o Evangelho, está aprendendo do Pai. Todo aquele que fizer a vontade do Pai, como ele disse, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe, e ainda aquele que fizer a sua vontade, ele é um amigo na adversidade. E a nossa confiança, a nossa esperança está nele, porque aqueles que não praticam o fruto de justiça, como ele disse, bem-aventurados os que têm sede de justiça, né? Porque a Bíblia diz, né, quando ele enviou ali os seus discípulos, e eles voltam e dizem, mestre, até os demônios nos sujeitam, né? E ele disse, alegrai-vos antes que o vosso nome esteja escrito no livro da vida, porque aquele que tem um nome no livro, escrito no livro da vida, quando fizer a chamada ali, tem todos os seus nomes, né? Como ele disse ali, Lázaro, saia para fora, né? E Lázaro ressuscitou. A Bíblia nos fala também do rico, né? O rico que estava, porque ele disse, né? Aquele que se corromper com este mundo, aquele que se envolver nas corrupções, né, deste mundo, né, escreverei o seu nome na terra, porque aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Mas também aqueles que não reconhecerem que ele é o nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, como pode, né, estar com o seu nome escrito no livro da vida? Ali cita, né, que o rico estava com a língua seca, né, ressequida. Nem cita seu nome, né, porque somente aqueles que estão no livro da vida que farão parte desse chamado, né, porque para muitos, aqueles que não têm o seu nome no livro da vida, por mais que chegue a ele, né, e diga, Senhor, mas eu expulsei demônios em seu nome, eu fiz caridades, né, ele vai dizer, afasta de mim, eu não vos conheço. Porque a condição é esta, que nós estejamos nele, né, e ele em nós, num coração de carne, né, porque quando nós guardamos ele em nosso coração, não como cisternas rachadas que não retêm a água, mas com um coração de carne, né, que a água persevera em nós, nos purifica, como ele disse ali, vós já estáis purificados por esta palavra, mas nem todos, né, porque ele sabia daquele que havia de o trair, o filho da perdição. E em mais um dia que a gente continue, persevere, né, retendo esta água, sendo uma fonte de água viva, né, a sabedoria que nos mantém com o temor de Deus, com amor reverente, com a fé sincera, né, com a consciência pura, né, porque a Bíblia diz também, quem pode declarar tem consciência limpa, né, mas ele é aquele que nos justifica, ele é aquele que nos concede o advogado, o conselheiro, o Espírito Santo que nos guarda, né? A Bíblia diz que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, e eles sobem e descem sobre o Filho do Homem. E em mais um dia que a gente continue perseverante nesta fé, né? Porque a Bíblia diz que o povo
vivia, né, nos tempos de Noé, dando-se de casamento, bebendo e comendo, como se nada tivesse acontecendo. Eles não creram naquela palavra de Noé, né? Mas Noé creu, e ele, através daquelas palavras, todo mundo foi condenado, né? E bem-aventurados que têm sede de justiça, aqueles que creem na salvação e na vida eterna. Um final de dia abençoado a todos, um novo dia que se inicia. Nossa confiança está em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.